Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, amigos, amigas. Vamos iniciar agora o estudo do pressuposto processual relativo às partes, não é? Na verdade, são pressupostos processuais, porque quando a gente fala da capacidade, que é o instituto jurídico que a gente vai começar a abordar, na verdade a capacidade ela se desmembra em um tripé, né? São três capacidades: a capacidade de ser parte, a capacidade postulatória e a capacidade processual, né? E para que eu esteja no processo, já que eu estou falando de um pressuposto processual de validade, né? Eu tenho que, para estar figurando no processo como parte de modo válido, de modo regular, eu tenho que demonstrar a todo tempo a presença dessas três capacidades, tranquilo? Então vamos olhar aqui, essa aula também vai ser dividida, né, em duas partes, esse tema vai ser dividido em duas aulas. Olha aqui o nosso roteirinho no quadro, ó. Então aqui, partes e procuradores, a gente vai falar da capacidade, dessa tríplice capacidade, né, que eu comentei agora. Depois a gente vai comentar a figura do curador especial, tá? Vamos falar da situação dos cônjuges na relação processual, porque aí a gente tem algumas peculiaridades, né? No Brasil, tudo que diz respeito a imóvel tem regra específica, né? Como a gente viu lá na aula de competência, a competência, a disputa, por exemplo, de propriedade de um bem imóvel atrai a competência, afasta a regra geral, muito embora a gente saiba que o critério territorial fixa competência relativa, mas nesse caso de imóvel, absoluta. Então, por exemplo, quando a gente tem pessoas casadas e um dos cônjuges quer propor uma ação que verse sobre um direito real imobiliário, essa pessoa vai ter que trabalhar vai ter que propor ação apresentando uma autorização do cônjuge, né, como regra, tirando aquelas hipóteses da separação absoluta de bens, separação total de bens. No polo passivo já é uma outra situação, porque a gente não fala em autorização para ser réu, né? Ninguém pode figurar como réu mediante autorização de cônjuge. Aí a gente já vai começar a falar de litisconsórcio necessário. Depois a gente vai tratar de um artigo específico, que é o artigo 75, que tem ali alguns entes despersonalizados, como a massa falida, o espólio, né? E quem são os representantes desses entes despersonalizados. Porque uma vez que eles não têm personalidade jurídica, isso a gente vai falar agora quando avançar na questão da capacidade de ser parte, quem não tem personalidade não é pessoa. Se não é pessoa, não pode ser parte. Mas nesse caso aqui do artigo 75, a gente vai trabalhar com uma figura que a doutrina denomina de personalidade judiciária e não uma personalidade jurídica, ou seja, uma autorização para figurar como parte, né, em um processo, desde que representado pela figura correta, a figura adequada. E por último, a gente vai falar da regularização da relação processual. Tranquilo? Então vamos avançar aqui, ó, no quadro ainda. A gente tem aqui, no esquema que eu montei, sobre partes e procuradores, dentro da ideia de capacidade, a chamada capacidade de ser parte, né, que eu já coloquei aqui, ó, corresponde à capacidade civil do artigo 1º do CCB, tá? O que diz o artigo 1º do Código Civil Brasileiro? Diz lá, no Código de 2002, né? Porque o Código de 16, ele dizia assim: todo homem é capaz de contrair direitos e obrigações na ordem civil. Claro que a gente está falando de um código que foi editado sob a égide da Constituição de 46. A gente está falando de um Código Civil que foi editado décadas antes de existir lei do divórcio, né? Então, a mulher tinha sua capacidade civil, né, de exercício completamente relativizada. Ela era vinculada à vontade do pai e, a partir do momento em que ela casava, ela ficava vinculada à vontade do marido. O marido podia, inclusive, contrair dívidas. O Código de 73 tem exemplos disso, né? Quando fala no artigo 10, por exemplo, da situação do réu que é casado e é citado para uma ação que tem por objeto a cobrança de uma dívida que foi contraída pelo marido a bem da família, mas que essa dívida foi garantida com o produto do trabalho da mulher ou com os bens reservados da mulher. Então, a mulher não podia sequer dispor sobre o seu patrimônio, era o marido que fazia essa gestão do patrimônio da mulher, né? Isso tudo a gente tem uma figuração perfeita naquela cerimônia religiosa do casamento, né? Em que o pai entra na igreja segurando a mão da filha, que depende, né, daquele pai,
que tem a sua capacidade relativizada, então a gestão do seu patrimônio era feita pelo pai, e ele leva até o marido, entrega na mão do marido, e a partir dali o marido que assume. Lá atrás, quando vocês estudaram no começo da faculdade e tiveram que ler lá em Sociologia aquele livro clássico, A Cidade Antiga, estudaram ali o culto do fogo sagrado e variações que a gente via lá no Império Romano, a mesma ideia, o culto dos antepassados, né? Só que agora a gente está com um código de 2002, a gente tem uma Constituição cidadã, uma Constituição democrática, uma Constituição que iguala homens e mulheres, que é a Constituição de 88. E depois de 88 o código foi adaptado e a gente não fala mais que todo homem é capaz, mas o Código Civil de 2002 diz que toda pessoa é capaz de contrair direitos e obrigações na ordem civil. Tranquilo até aí? Então olha só, se toda pessoa é capaz de contrair obrigações e direitos na ordem civil, a gente vai dizer no direito civil, tá, que só por uma opção do legislador, uma opção do direito vigente, somente as pessoas podem contrair direitos e obrigações. Daí a gente pode concluir, por exemplo, que ao contrário do que ocorre em alguns países da Europa, no Brasil a gente não pode deixar patrimônio de herança para animal de estimação. Por quê? Porque o animal de estimação no Brasil é considerado um bem semovente, não é? Um bem móvel. Na verdade, móvel na classificação legal, na classificação doutrinária, um bem semovente. Ele não sendo pessoa, ele não pode ser titular de direitos nem de obrigações, tá? Agora, o nosso direito pode modificar essa opção. Um tempo atrás era só o homem, agora toda pessoa. No futuro pode ser qualquer ser vivo tem capacidade. Por isso, já que é uma opção do direito, essa capacidade, vamos voltar aqui para o quadro, capacidade de ser parte, também é chamada capacidade de direito. Então, quando você encontra aí provas em concurso público se referindo à capacidade de direito, aí você tem que ver pelo contexto, tá? Porque a capacidade civil do artigo 1º, né, aquela que fala toda pessoa, ela também é chamada capacidade de direito, tá? Então, a capacidade civil de direito e a capacidade de ser parte também pode ser chamada de capacidade de direito. Vamos apagar isso aqui. Coloca de direito também. Eu vou pegar uma tela em branco e a gente vai fazer aqui, ó, um paralelo entre o direito processual civil e o direito civil. Vai ficar mais fácil de visualizar isso aqui que eu estou falando. Aliás, vamos fazer então o contrário. Aqui vai ficar o direito civil e aqui o direito processual civil. Tá? Então, olha só, capacidade civil de direito. Então, capacidade civil de direito. Quem é que tem capacidade civil de direito? De acordo com o artigo 1º do Código Civil, toda pessoa, né? Quem é pessoa? Para o direito, quem é pessoa? Quem é reconhecido como pessoa? Bom, a gente tem dois tipos de pessoa. A gente tem a pessoa natural e a gente tem a pessoa jurídica. Uma ficção do legislador. Mas, independentemente de natural ou jurídica, a gente considera como pessoa simplesmente aquele que tem personalidade. Vou puxar para cá. Personalidade. E aí a gente estuda lá no direito civil o quê? Que a personalidade da pessoa natural, ela se desenvolve do nascimento com vida, né? E a personalidade da pessoa jurídica com o registro dos atos constitutivos no órgão competente. Tranquilo? Então, isso aqui no plano do direito civil. Agora, se a gente está falando que no direito civil, para ser titular de um direito ou de uma obrigação, tem que ser pessoa, caso essa pessoa, titular do direito,
esteja enfrentando resistência no exercício desse direito por outra pessoa, ou esteja demandando uma obrigação e essa obrigação não está sendo cumprida. O que acontece? Eu vou precisar judicializar essa questão, não é? Uma vez judicializando essa questão, ora, se eu, para ser titular de direito e obrigação, eu tenho que ser pessoa, para eu ser parte em um processo, então, para eu ter capacidade de ser parte, eu tenho também que ser pessoa, tá? Então, por isso que eu posso fazer essa associação direta entre a capacidade civil de direito e a capacidade processual civil de ser parte. Tranquilo? Então, separa aqui. Segunda capacidade que a gente vai tratar é a chamada capacidade processual, tá? Ela tem um correspondente no direito civil? Tem, porque olha só, nasci pessoa. Então, meu filho, 3 anos de idade, meu filho pode ser dono de um imóvel? Eu posso, se eu morrer, deixar um imóvel de herança para ele, ele vai ser o dono? Claro que pode. Por que ele pode? Porque direito de propriedade é um direito. Se ele é pessoa, ele pode ser titular de direitos, não é isso? Só que lá no direito civil, se ele quiser colocar esse imóvel em locação, ele não consegue fazer isso sozinho. Por que ele não consegue fazer isso sozinho? Porque ele não tem capacidade civil de exercício, que é aquela capacidade que quando a gente fica maior de idade, a gente tem de modo pleno, de modo absoluto, né? Entre os 16 e os 18, a gente tem de modo relativo. E antes disso, a gente não tem capacidade de exercício, capacidade civil de exercício. Então, no mundo do direito material, se o meu filho quiser colocar esse imóvel em locação, ele vai precisar estar representado pela mãe dele, né? Aos 16, aos 17, ele vai poder praticar o ato jurídico desde que esteja assistido pelo representante legal. E aí a gente sabe que o representante legal, né, desses incapazes, a gente tem primeiro os pais para os menores, na ausência dos pais os tutores para os menores e para os maiores a gente tem como representante aquela figura do curador civil. Então, na lei civil, essa representação é feita por meio dos pais, tutores ou curadores, tá? O que acontece no processo civil? Lá no processo civil. Bom, a ideia, antes da gente entrar no processo civil, aqui é o seguinte. Capacidade civil de exercício tem outros nomes no direito material. Também é chamada capacidade de fato, que se opõe à capacidade de direito. Porque a capacidade de direito é uma opção do legislador, mas a capacidade de fato não pode ser opção do legislador. O legislador não pode chegar e dizer assim, ó, a partir de hoje as crianças de 2 anos de idade têm capacidade para exercer seus direitos, porque elas não têm no mundo dos fatos. Então, do mesmo jeito que no mundo dos fatos, o meu filho não dá conta de pegar uma caneta para assinar esse contrato de locação, lá no processo civil, o meu filho não vai poder ser chamado para uma audiência de conciliação ou de mediação para tentar fazer um acordo, porque ele não vai nem entender o que se passa ali. E qualquer acordo que ele firme naquela audiência vai estar totalmente impregnado de vício de consentimento, no mínimo de erro, né? Então aqui, a capacidade correspondente à capacidade civil de exercício é a chamada capacidade processual. Essa capacidade processual, também chamada capacidade, tem vários nomes aí, costuma inclusive cair em prova, né? Capacidade de exercício, capacidade de fato, capacidade de estar em juízo, legitimidade ad processo, que naquela aula de condições da ação eu fiz uma observação para vocês não confundirem. Olha aqui, vamos voltar nessa tela, ó. Legitimidade ad processo. O que é a legitimidade ad processo? Não é condição da ação. Legitimidade ad processo é pressuposto processual. Legitimidade ad processo, pressuposto processual. Legitimidade ad causam, condição da ação, tá? Então aqui nesse esqueminha, ó, ser parte corresponde à capacidade civil do artigo 1º do CCB. Basta ser pessoa, tem capacidade para ser parte, para ser autor e para ser réu. No que diz respeito à capacidade processual, também chamada de estar em juízo, de fato, de exercício ou legitimidade ad processo, ela corresponde à capacidade civil de exercício. O que significa dizer isso? Que corresponde à capacidade civil de exercício? Que se no direito civil, para assinar um contrato,
esse incapaz relativamente precisa estar assistido, no processo ele vai ser autor, ele vai ser réu, mas ele precisa estar assistido. Por isso que, se o menor vai de 7 anos de idade vai propor uma ação de alimentos, a petição inicial vai qualificar esse menor como autor, mas vai dizer, neste ato representado por sua genitora, neste ato representado por seu genitor, neste ato representado por seu tutor, tá? Então, isso é o que a gente chama em processo de integração da capacidade. O código diz que os incapazes serão representados ou assistidos na forma da lei civil. E a forma da lei civil diz o quê? A forma da lei civil é que os incapazes serão representados por seus pais, tutores ou curadores. Tranquilo? Então, se vocês forem lá no código, pega aí o código, o novo, o 2015, tá? E abre aí no artigo 70. Vocês vão encontrar dizendo o seguinte: toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Olha lá para aquele esquema que eu coloquei, ó. Capacidade de estar em juízo, capacidade de exercício. E olha o título que tem em cima do artigo 70. O código fala, capítulo 1º, da capacidade processual. Então, é tudo sinônimo, capacidade processual, capacidade de exercício, capacidade de estar em juízo. Mas prestem atenção, ele diz que toda pessoa, então ele está falando que só pode ser parte quem é pessoa. E essa pessoa que se encontre no exercício de seus direitos, quem é que está no pleno exercício dos seus direitos? Aquele que no plano do direito civil tem capacidade absoluta, né? Então, essa pessoa que está no pleno exercício dos seus direitos tem plena capacidade para estar em juízo. E o artigo 71, logo em seguida, diz o quê? Ele trata da integração da capacidade processual. Ele fala, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Beleza? Então, aqui a gente já faz essa associação direta entre a capacidade de exercício e a capacidade processual, tá? Fica aí, então, a terceira capacidade pendente, que é a chamada capacidade postulatória. Então, eu falei para vocês que tem que ser um tripé, né? Capacidade de ser parte, tem que ser pessoa, processual tem que estar no pleno exercício dos seus direitos, ou então pegar emprestada essa capacidade de alguém que está no pleno exercício dos seus direitos, e a postulatória, eu já tive a oportunidade aqui em outra aula de fazer a minha crítica, né, a essa questão da necessidade de capacidade postulatória. Essa capacidade, ela é típica do advogado, tá? Quem tem capacidade postulatória, como regra, é o advogado. Lembrando que o Código Novo eliminou aquelas hipóteses de exceção que tinham no próprio Código, de que você poderia postular sem advogado naquelas comarcas onde não tivesse advogado ou onde os poucos advogados existentes estivessem impedidos ou se recusassem a atuar, sempre no primeiro grau de jurisdição. Mas existem aquelas exceções na reclamação trabalhista, vou colocar aqui do lado, que o reclamante não precisa do advogado, e no caso do juizado, dos juizados, né, especiais, nas causas até 40, o juizado é até 40, mas nas causas até 20 salários mínimos não precisa advogado. Observação importante, tudo isso só no primeiro grau de jurisdição, porque para recorrer é obrigatória a participação de advogado em qualquer procedimento, tá? Se a gente saísse aqui um pouquinho também, já que eu fui na reclamação trabalhista, é bom lembrar que o habeas corpus também dispensa a figura do advogado no primeiro grau de jurisdição. O recurso ordinário em habeas corpus só pode ser interposto por advogado. Tranquilo? Essa obrigatoriedade do advogado, ela aparece na Constituição Federal, no artigo 133, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, tá? E no Código de Processo Civil, que na verdade agora tem uma série de artigos que dispõem sobre a figura do advogado, a questão dos honorários foi bem esmiuçada também, né?
o código ele trata sobre a necessidade da parte estar em juízo representada por procurador, né? Procurador regularmente habilitado, tá? Então, existe esse comando, né, de que a parte deve estar em juízo representada por procurador regularmente habilitado, portando o instrumento de mandato, né, que é a procuração, e essa procuração, ela habilita o advogado a praticar os atos que a gente coloca na procuração da cláusula ad judicia, né, do foro em geral, aqueles atos que são básicos ali, mas que não implicam em disposição de direito, né? Por exemplo, firmar acordo, renunciar a direito, reconhecer procedência do pedido, receber citação, aí a gente está falando de poderes especiais do advogado, tá? Agora, no caso dos poderes gerais, interposição de recurso, apresentação de contestação, fazer carga dos autos, sustentação oral, tudo isso está dentro dos poderes gerais, tranquilo? Então, capacidade postulatória começa lá na Constituição e vem desmembrada, né, no Código de Processo Civil, tá? A partir do artigo 103, a gente pode colocar aqui, ó. 103 é o artigo que trata, né, que dispõe que a parte será representada em juízo por advogado regularmente habilitado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? E claro, o parágrafo único fala que é lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal, ok? E vem cá, e Ministério Público? O promotor de justiça, por exemplo, tem capacidade postulatória? No processo civil, a capacidade postulatória do Ministério Público se restringe ao ato de competência do Ministério Público no processo civil, que seria o quê? O ajuizamento de ação civil pública, mais nada, tá? Um promotor pode atuar em causa própria? Não, não pode atuar em causa própria. Ele não tem essa capacidade postulatória na forma que está descrita aí no parágrafo único desse artigo 103, ok? O artigo 104 fala que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou praticar ato considerado urgente, sendo importante lembrar, gente, que o seguinte, que diante de uma situação de urgência, eu não posso obrigar o advogado a achar a parte está viajando, e vocês sabem que existe contrato verbal, né? Contrato firmado oralmente. Tá? No caso de um contrato de mandato, que é o contrato firmado com o advogado, esse contrato pode ser firmado por telefone. A parte está viajando, liga para um advogado da confiança, olha, preciso que entre com a ação urgente e tal. O que o advogado tem que fazer? Ele tem que informar que ele está ajuizando aquela ação em razão do risco de perecimento do objeto, da situação de urgência, para evitar o risco de prescrição, e se comprometer a, no prazo de 15 dias, apresentar o instrumento de mandato otorgado pela parte, tá? Esse prazo pode ser prorrogado por uma única vez, né? Por igual período, ok? E aí o código também diz que se esse ato não for ratificado com a juntada da procuração, ele vai ser tido como ineficaz e o advogado vai responder pelas despesas processuais e por perdas e danos, tá? Lá no 105 a gente vai encontrar a procuração, que vai falar dos poderes gerais e dos poderes específicos. Como eu já falei algumas vezes para vocês, a finalidade aqui desses nossos vídeos é a gente desenvolver aqui uma didática diferenciada para você se familiarizar com a matéria, a gente trabalhar alguns exemplos diferenciados, mas lá no material escrito isso aqui vai estar bem colocado, de forma densa, para vocês irem acompanhando, comparando as disposições do código anterior com o código atual, eventualmente a gente tendo aí discussões acerca de evoluções da jurisprudência, tá? E aí vocês acompanham por lá, tranquilo? Então, no que diz respeito à capacidade, vamos voltar aqui, ó, capacidade postulatória do advogado, tá? A gente podia já avançar aqui para a figura do curador especial, mas acho que vai ser mais interessante a gente pegar esse tema na segunda parte, né? Numa próxima aula, porque senão a gente teria que parar no meio, tá? Então vamos dar uma pausinha aqui, daqui a pouco a gente retoma aí essa temática dentro da figura das partes dos procuradores, aí a gente recomeça falando do curador especial. Daqui a pouco a gente se encontra, até já. Audio Jungle.